pacientes e algumas dúvidas que nós mesmos temos a cada dia. Tá? Então, essa era a ideia inicial. Alô. Bom, então o tema era exatamente por que estamos cada vez mais obesos. E nisso já surgiram algumas dúvidas, que são minhas algumas vezes e outras que eu queria passar para vocês. Entre elas, essas 4 perguntas basicamente. Para aqueles que ainda não operaram, né, você está feliz ou você é feliz com o seu estado de obeso ou com o seu peso atual? Né, essa resposta geralmente ela é negativa, né? A resposta é não, mas nem sempre a gente ouve isso no dia a dia. Tem pessoas que admitem ou dizem que estão felizes do jeito que estão, que são gordinhas, mas são felizes, e são engraçadas porque são gordinhas, e aí por aí vai. E tem apresentador de televisão que fala o tempo inteiro que isso é bom, que não incomoda nada. Tem um outro apresentador que sempre falou isso e agora está bem magrinho, né? Então, eu acho que essa pergunta a gente está toda hora sendo exposta a ela. Você está ciente dos riscos de ser obeso? Facilmente iriam responder que sim. No dia a dia que eu presencio, não. Né? Se tivesse plena consciência de todos os problemas relacionados à obesidade, tentariam com mais efetividade fazer um tratamento definitivo. Né? Lógico, vocês estão aqui numa outra situação, vocês estão buscando isso. Né? Isso é um cenário em geral do que a gente vê da obesidade. Você já tentou todas as formas de tratamento medicamentoso ou dietético? Essa pergunta eu acho que serve inclusive para quem está aqui, né? Para aqueles que ainda não operaram, obviamente. Né? Muitos pacientes nos procuram querendo fazer a cirurgia como primeira opção de tratamento. Eu estou muito obeso, tenho indicação, tenho peso para isso, tenho complicações, quero operar amanhã. Mas já foi tratado alguma vez? Não, nunca foi, nunca levei muito a sério. Isso não é 1, 2, 3 pacientes, não. É uma rotina, acontece com relativa frequência. Você está ciente dos riscos da cirurgia? Isso, Michel vem batalhando o tempo inteiro, conversando com vocês. Na primeira consulta ele fala, depois repete, a gente tenta falar também. A gente fala no pós-operatório. É uma cirurgia que obviamente tem seus riscos, mas que hoje está sedimentado que os riscos de estar obeso e principalmente o obeso candidato à cirurgia, quer dizer, o grande obeso, ele tem riscos em potenciais muito maiores do que ele está submetido a uma cirurgia. Isso já está cientificamente comprovado. E a nossa ideia é de que isso tem muito a ver com cultura. Né? Então, cultura, o que é a cultura, na verdade? É um conjunto de símbolos de uma sociedade que, em relação à alimentação, no Japão o costume é comer por palitinhos, na Índia come com as mãos, no Brasil segue o mundo ocidental, come com talheres. Então esses hábitos é que vão sendo infundidos na nossa população, determinando a forma como se manifesta. Se você está dentro de uma sociedade onde a evolução deveria ser naturalmente para ficar nesse estágio, nós estamos evoluindo para esse, alguma coisa está sendo feita errada por essa sociedade a ponto de determinar uma modificação dentro da estrutura física do indivíduo e acaba modificando toda a sociedade em volta. Alguns de vocês devem ter visto essa foto, ou esse vídeo, na verdade, que foi do tatu obeso, né? Esse tatu, ele foi encontrado pelo IBAMA, na verdade ele foi devolvido ao IBAMA, e por isso que esse senhor aqui não foi preso. Ele estava com 16 quilos, como está ali em cima. O normal vai até 6. E a característica que ele estava vivendo em cativeiro, sedentário e com dieta inadequada. No caso dele, fubá e galinha. Mas será que tem muita diferença para esse indivíduo aqui? A única coisa que eu não sei é se ele tem dono, né? O resto, a característica é igual. Falando rapidamente aqui dos riscos que a gente tinha comentado, eu prometi não falar disso, mas eu vou botar aqui rapidinho, do que se determina de risco em relação ao peso corporal. Né? Então, lembrando que IMC é relação de peso e altura. Quanto maior essa relação, que é essa faixa que vai subindo no gráfico, maior o grau de obesidade, que vai subindo aqui, né? Acima de 40, vocês sabem
dos índices, né, quem está familiarizado com isso, 35 e 40 de IMC, e a taxa de mortalidade vai subindo conforme aumenta o grau de obesidade da população. Tá? Lógico que ao longo disso aqui aumentam e aparecem as doenças todas relacionadas, né? Mas isso aqui exclusivamente em relação à taxa de mortalidade. Vocês veem que por um grau de 40, a taxa média de mortalidade está em 250, ou seja, 2,5 vezes o risco de falecer de morte súbita ou infarto ou qualquer outro problema decorrente desse ganho de peso. E como engordamos? A relação direta do ganho de peso está relacionado à gordura corporal. Esse ganho de peso por gordura deveria ser um processo de sobrevivência, como aquela escala dos homens que eu tinha colocado ali antes, né? Então, o homem faz uma reserva de gordura para que essa reserva de gordura sirva para ele utilizar na hora que é necessário. Se ele não utiliza essa gordura na hora necessária, acumula, ganha peso, né? Então é a relação exatamente entre gasto e reserva. Se gasta, não sobra; se não gasta, acumula. Uma outra característica importante, que é muito comum na população, é fazer períodos em intervalos entre refeições muito grandes. Então, uma característica de, eu não como nada de manhã porque não tenho fome, eu acabo comendo no almoço que dá, e na janta, vamos lá, que eu estou chegando em casa a morrer de fome, eu tenho que comer, que eu sou filho de Deus, né? Esse é um hábito comum. E já também está provado que quanto maior o intervalo entre uma refeição e outra, maior a sinalização para o seu organismo em guardar aquela energia, porque ele não sabe quando é que ele vai se alimentar de novo. Então, se você deixa um intervalo muito grande, ele faz essa reserva, porque é importante, porque eu sei lá que horas que esse cara vai querer comer de novo, e isso acumula. Isso vai transformar diretamente em gordura e no aumento de peso. Gente, isso aqui não é aula não, tá? Quem tiver dúvida pode falar à vontade. Eu estou tentando colocar algumas questões aqui para vocês pensarem, lembrando que essas questões elas não são exclusivos de quem vai operar ainda. Elas servem também para aqueles que já operaram, tá? Porque essa relação de como eu engordo, você pode todos os indivíduos podem engordar depois de ter emagrecido. Então, aqueles que já passaram por um processo de emagrecimento podem voltar a engordar. Basta que faça as coisas que a gente está dizendo aqui. E dentro das características, entra as características de vida moderna, né? Onde tem a correria, tem a rotina, tem o atraso, tem a alimentação que vai inadequada em relação a isso. E aí entram os fast foods, né? A influência familiar em cima das crianças, os hábitos sedentários. Cada indivíduo deve se conhecer, né? Então, para isso que a gente tenta e batalha o tempo inteiro com os nutricionistas existe um modelo de alimentação adequado para aquele indivíduo que é atleta. Vide um jogador de futebol. Parou de jogar, engorda. Engorda porque ele não mudou o hábito dele de alimentação do que ele tinha antes. Antes ele consumia, depois ele parou de consumir. Ele vai guardar energia e vai engordar, tá? O estudante tem um hábito, a criança tem um ritmo, aquele que trabalha sentado, aquele que trabalha num táxi ou trabalha no escritório, qualquer que seja a atividade, ele vai ter um ritmo biológico que vai estar relacionado com a alimentação dele. Então, existe modelo e existe adequação para cada indivíduo. E isso tem que ficar muito bem claro, seja antes ou depois de operar. O importante é que você encontre o modelo adequado para que o seu organismo fique no equilíbrio. E aí não venha engordar mais. Nesse acúmulo de peso, o que a gente tem observado que na verdade daqui para cá, né, desse indivíduo magro para esse indivíduo barrigudinho, né, vocês podem ver, essa região aqui é uma região do abdômen tanquinho. Ele vai acumulando gordura, a musculatura vai ficando aqui para dentro. Toda essa parte amarela aqui é gordura, que vai se acumulando no indivíduo, até que quanto maior esse abdômen, maior a gordura interna, que é o que a gente chama de gordura visceral.
essa